eterno líder do PR, presidente, deputado Londres. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu quero agradecer ao deputado Júnior Mock pela inversão do tempo. E, senhor presidente, esse tema acho que interessa a todos nós, claro, a população, mas aos deputados e deputadas que elaboram leis aqui nesta casa, deputado Júnior Mock, porque ou se toma uma providência, e aqui nós temos a comissão de eficácia legislativa, temos mecanismos legais na Assembleia e, se for o caso, a Justiça, para que a gente faça valer efetivamente as leis aprovadas pela Assembleia. Ou então, não precisa aprovar leis, porque aqui é o seguinte, o que acontece não é só no Estado, mas no país. Tem as leis que aqueles que são obrigados a obedecê-las obedecem e aquelas que eles não querem, não estão afim. E aqui eu tenho mais um caso, um caso que afeta milhares de pessoas em todo o Mato Grosso do Sul, pela ganância descarada contra das operadoras de celular. Nós temos uma lei aprovada em Mato Grosso do Sul que proíbe que as operadoras limitem o tempo para a utilização dos créditos celulares pré-pagos. Ora, isso é uma lei. E nós não estamos legislando aqui sobre telecomunicações, e sim sobre direito do consumidor. Pois bem, as operadoras não estão obedecendo. Tem uma lei aprovada, sancionada pelo governador, aprovada por unanimidade na Assembleia e está aqui. Eu tenho provas, inclusive, vou mandar de novo, está aqui. Inclusive a pessoa que trabalha comigo, a minha assessora de imprensa, vai lá, comprou o crédito da operadora, eu falo, não, são todas, mas essa aqui é a tal de TIM. Que todas elas são, praticam a mesma vagabundagem. É TIM, Vivo, tudo. Mas aqui essa é TIM. Que informa, vai lá e diz o seguinte: a TIM informa para que a sua linha não seja desativada, realize uma recarga de qualquer valor dia 26 de janeiro de 2012. Ou seja, deputado Márcio Monteiro, a pessoa foi lá, comprou o crédito e a TIM e as outras obrigam, quer dizer, o sujeito tem que ficar telefonando até acabar o crédito. É um absurdo. E se não chegar no tempo, não utilizou o crédito que ele já pagou, os caras cancelam. Ora, tem uma lei, deputado Picarelli, que diz que não pode. Excelência, licença uma parte? Concedo a parte ao deputado Picarelli. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Não é somente essa operadora, como todas as demais operadoras. Todas. Está realmente uma situação vergonhosa, onde o consumidor está sendo lesado e ludibriado. Uma sugestão: nós temos aqui na casa a Comissão de Eficácia Legislativa, com certeza atuante essa comissão, com seus deputados e deputadas integrantes, mas, deputado, a melhor maneira de fazer com que essas operadoras cumpram o que determina a lei é o Ministério Público do Estado. Eu já fiz várias gestões junto ao Ministério Público, encaminhei várias solicitações de muitas leis da minha autoria que não estão sendo cumpridas e exercidas pelas pessoas, ou pelos comerciantes. E o Ministério Público tem sido zeloso e tomado providência. Então, a sugestão que eu ofereço a Vossa Excelência é realmente direto ao Ministério Público para o cumprimento e a intimação a essas operadoras para que cumpra a lei. Muito obrigado. Deputado Picarelli, essa sugestão, senhor deputado Picarelli, será por mim acatada e farei isso hoje, inclusive, até porque, deputado Picarelli, a primeira tentativa que eu fiz e se mostrou infrutífera deputado Júnior Mock, como a lei não estava sendo obedecida, o que eu fiz? Eu mandei ao órgão de defesa do consumidor, inicialmente, que é o PROCON. E, para minha surpresa, o PROCON mandou uma resposta. Eu disse: olha, as operadoras, todas elas, não estão obedecendo à lei. Elas estão surrupiando o dinheiro dos usuários de celulares pré-pagos. Mandei um ofício, uma indicação pela Assembleia. E, para minha surpresa, veio a resposta do PROCON de Mato Grosso do Sul, dizendo o seguinte, que, vou ler rapidamente, deputado Júnior Mock, dizendo o seguinte: senhor deputado, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor informa que, referente ao cumprimento da Lei 4.084, que é essa lei que eu me refiro, de minha autoria aprovada pela Assembleia, que veda a imposição de limite de tempo para a utilização de créditos ativos de telefone celular neste Estado, a demanda de reclamações aberta neste órgão
estão sendo realizadas através de atendimento pessoal, de forma que subsidiarão a abertura de despacho instaurador, procedimento que visa a proteção do consumidor. Ou seja, uma enrolação danada. Ora, quem está dizendo aqui que ele vai ficar esperando que vá lá todo mundo, um a um, reclamar? Ora, tem provas, eu encaminhei aqui, deputado Júnior, tem provas, a TIM, e não é a TIM só, são todas elas, é que a TIM se deu mal de ter o nome dela falado, porque é que apareceu aqui, mas vale para todas. Está dizendo aqui, escrevendo e fixando o tempo, o que a lei proíbe. Ora, o interessante, os órgãos de defesa do consumidor parece que escolhem, quando é contra grandes corporações, multinacionais, como são as operadoras, aí eles não agem. Ora, tá a prova, vai lá e tem que agir. Mas o deputado Picarelli me deu uma sugestão que eu vou acatá-la prontamente. Vou fazer hoje, deputado Picarelli, mandar um ofício, já que o PROCON não quer se movimentar, quer esperar que o consumidor vai reclamar. Eu vou pedir ao Ministério Público Estadual, que tenha a promotoria de defesa do consumidor, que possa agir. Tem que ir lá e punir, porque, deputado Júnior Mock, essas operadoras, elas entraram no Supremo Tribunal Federal. Olha como a nossa lei está famosa aqui. As operadoras, a Associação Nacional das Operadoras de Telefonia Celular, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar essa lei. E teve a cara de pau, eu vi o texto da ação, a pachorra, a cara de pau dizer que estão fazendo isso em defesa dos consumidores mais necessitados. Então, ora, é um direito dela se socorrer do Supremo. No entanto, até que o Supremo se manifeste de forma definitiva, a lei está em vigor no Mato Grosso do Sul. Senão, vai virar esculhambação. As pessoas vão obedecer a lei que eles acham que devam obedecer, aquelas que lhe forem convenientes. Como essa impede essa roubalheira, né, que é o caso dos créditos celular, elas não querem obedecer. Então, eu acho que para a Assembleia, deputado Júnior, que é muito ruim. Então, nós, né, já tentei o PROCON, não deu certo. Eu vou agora, e acredito que dará, como o deputado Picarelli, vou encaminhar hoje ao Ministério Público Estadual, que é o fiscal da lei, né, pedindo que a promotoria tome providências contra essas operadoras, deputado Júnior Mock. Porque imagina, e a maioria delas, né, é TIM, Oi, né, são companhias com capital internacional, multinacionais. Experimente uma companhia brasileira, vai na Europa fazer esse tipo de coisa que eles fazem aqui. O que acontece? Agora vem as operadoras, a maior parte delas de capital estrangeiro, e faz o que bem entende aqui. Faz o que bem entende. Esta é mais uma prova. E antes de conceder uma parte, deputado Júnior Mock, a lei é simples. Ora, eu comprei um crédito do meu celular pré-pago de R$50. Ora, eu usei 20, deputada Mara Caseiro. Depois de 30 dias. Olha, eu tenho 30 de crédito, eu comprei 50. Não, se não usou, acabou. Eles falam, ou seja, né, o cara tem que ficar telefonando que nem um maluco para usar. Tem que ficar ligando o dia inteiro para acabar. Ora, você comprou um valor. É como se você estivesse comprando um produto. É a mesma coisa você comprar 1 quilo de feijão, tem que comer esse feijão em 2 dias, senão você tem que devolver, jogar fora o resto. Ora, isso é um absurdo. Então, a lei que foi aprovada por esta casa, ela não interfere em nenhum momento na questão da legislação de telecomunicações. Telecomunicações é uma legislação que é específica federal. Quem regula o sistema de telecomunicações é a legislação federal. Nós não estamos tratando de nada sobre isso. Nós estamos falando de direito do consumidor, que é competência concorrente entre União, Estados e municípios. Deputado Júnior Mock. Deputado Paulo Duarte, ao cumprimentá-lo pelo pronunciamento, eu quero dividir minha parte em 2 aspectos. O primeiro, de que há tempo de longe as operadoras de telefone são as que recebem mais reclamações junto ao PROCON de Mato Grosso do Sul. Nós já tivemos a oportunidade de fazer uma audiência pública nesta casa, convocando as operadoras, inclusive a representação da Anatel, com referência ao não cumprimento da resolução da própria Anatel, que determina, com referência às ligações pré-pagas,
que as operadoras informem ao usuário o quanto ele tem de tempo ainda, porque ele só recebe, ele compra também, ele recebe uma informação, olha, seu tempo acabou. E não tem uma informação com referência aos telefones pré-pagos, e está contido essa obrigatoriedade numa resolução da própria Anatel. Então, as operadoras realmente, como permissionárias no serviço público, não têm cumprido as próprias resoluções emanadas do órgão que regula as relações de consumo entre as operadoras e o cidadão. Esse é um ponto. Eu acho importante salientar aqui, como o senhor está afirmando, não estão cumprindo aquilo que determina a lei. Não tem nada a ver com a questão de telecomunicação, mas sim a regulação entre a operadora e o consumidor, que é o objeto do seu projeto de lei que foi aprovado por esta casa. Segundo, que é uma coisa que desde o ano passado nós temos batido muito, e eu tenho dedicado parte do mandato na preocupação da efetividade das leis nesta casa. A Comissão de Eficácia Legislativa, e aqui vai, né, uma opinião, na verdade, para que nós possamos, através da Comissão de Eficácia Legislativa, não só esta lei, mas várias outras que são discutidas, que passam pelas comissões, que passam pela análise da constitucionalidade, da legalidade, que vêm para o plenário e depois, na prática, elas não são cumpridas e não se reverte em benefício para o cidadão, que é o grande objeto das leis que são discutidas e aprovadas nesta casa. E tem que ser cumprida, né? Dura lex, sed lex. Dura ou não, a lei tem que ser cumprida. Quem achar que não deve cumpri-la, que ingresse, né, nos meios competentes para declarar sua inconstitucionalidade. Mas enquanto não se declara ou não é inconstitucional, ou a lei não é revogada por alguma instância superior, ela tem que ser cumprida. Portanto, a casa tem mais do que nunca a obrigação de fazer as parcerias necessárias com o Ministério Público, com o PROCON, no caso do consumidor, e outras instituições, com as secretarias de Estado responsável pela área que trata a legislação, para que nós possamos dar efetividade às leis aprovadas nesta casa. É esse o pronunciamento para contribuir, né, com a sua fala. Obrigado, deputado Júnior Mock. Concedo a parte ao deputado Alcides Bernal e posteriormente, né, aos deputados que quiserem fazer uso da palavra. Deputado Paulo Pedro, quando se trata de defender o lado mais fraco, sempre surgem desculpas das mais esfarrapadas. Quando chove e obras públicas não suportam a chuva, não se fala em dinheiro, fala-se em São Pedro. O culpado foi São Pedro. Quando o problema é com o consumidor, manda-se o consumidor para um escritório, depois para outro escritório, e começa-se a discutir o que fazer, e novamente o lado mais fraco fica aí a sofrer. Você compra, espera usufruir daquele serviço, pelo decurso do tempo o seu dinheiro perdeu valor, deixou de ter a sua importância. É no dinheiro que se expressa também a soberania nacional. E disse muito bem aqui o deputado que me antecedeu, que existe inclusive uma norma reguladora desse serviço, que é um serviço essencial. Mas antes dessa norma reguladora da agência que regula esse serviço público essencial, existe, deputado Paulo Duarte, a Constituição da República. A soberania nacional está justamente no cumprimento das leis. E nós não podemos admitir conversa mole para boi dormir. Nós não podemos conceber que essas poderosas empresas venham querer tripudiar sobre o fraco dessa relação que é o consumidor. De que adianta termos uma Constituição? De que adianta termos uma lei de defesa do consumidor, um código? De que adianta ter, inclusive, regras estabelecidas pela agência reguladora, se nada vale? De que adianta termos uma lei estadual, deputado, se a lei não é respeitada? Vossa Excelência está a fazer o seu papel, esta Casa de Leis
está a cumprir o seu papel, e eu peço vênia à mesa diretora e também ao deputado Paulo Duarte para pedir mais uma parte para concluir o meu... Me permite, deputado? Pois não, deputado. Para concluir o meu raciocínio. Efetivamente, esta casa, através da mesa diretora, não só da Comissão de Eficácia Legislativa, deputado Júnior Mock, embora seja a comissão temática competente, mas eu penso que esta Casa de Leis, através da mesa diretora, através do deputado Gerson Domingos, penso que o líder do governo, Júnior Mock, penso que todas as bancadas, inclusive as comissões, devemos agir com firmeza, chamando a ordem. E o Ministério Público deve fazer o seu papel, instaurando um inquérito civil, chamando essas empresas, inclusive determinando de forma liminar, com apoio do Poder Judiciário, para que esta lei tenha sua eficácia e que essa barbárie que está sendo feita com os consumidores do nosso Estado deixe de existir. É nesse sentido que eu venho a partilhá-lo, desejando êxito a Vossa Excelência e dizer que somos mais um companheiro nessa luta em defesa do consumidor sul-mato-grossense. Obrigado, deputado Alcides Bernal, pela sua fala. Concedo a parte ao deputado Lauro Davi. Rapidamente, quero parabenizar você, Paulo Duarte, até pela sua coragem em vir aqui dar nome aos bois. É evidente que você está usando uma empresa, mas quando você tem uma única, se falar é fácil, e quando são várias, você vem nominar uma inclusive, para ficar claro o fato e a prova do que ocorre. Mas eu quero me reportar aqui, Paulo, desde o ano passado, nessa questão do cumprimento das leis. Você lembra do debate o ano passado da Inersul, taxa da Inersul, tudo regulamentado, nós tivemos que fazer aqui um grande debate para adequar na questão dos valores daquela taxa. Águas Guariroba passou por aqui também, como concessionária de serviços públicos, e nós fizemos um debate. Passou por aqui, né, a questão do telefone, passou por aqui o imposto das compras online. Todos nós tivemos que fazer esse debate daquilo que não é cumprido na regulamentação que tem. A gente fica até chateado saber que vem aqui, faz o debate, propõe a norma e a lei e depois tem que vir aqui ficar cobrando. Vamos apelar, vamos trabalhar para que a Comissão de Eficácia Legislativa tenha um papel atuante neste ponto. Até apresentei essa semana mais uma regulamentação para as compras online aqui, para que a gente não seja vítima também de mais golpes desta natureza. Para que seja eficaz aquilo que nós apresentamos aqui. Eu venho aqui dar o parabéns para você, endossar esta fala tua, estar com você nesta luta pela regulamentação das telefônicas, como da Inersul, da Águas, do plano de saúde, da escola particular, das normas da Secretaria de Educação, que hoje, para você buscar um direito de aposentadoria, uma remoção de professores, algo que nós temos especificado na legislação, nós temos que estar indo lá pessoalmente, praticamente implorar que se cumpra determinados preceitos legais dos funcionários públicos, inclusive dos funcionários públicos. Então eu quero ser solidário nessa tua defesa do consumidor, não só do consumidor, na defesa da lei e da legislação que nós temos estabelecidas aqui para o Mato Grosso do Sul, dizendo, inclusive, a pedido da própria comunidade, a curiosidade da comunidade, quando você vai fazer uma reclamação dessa, o PROCON multa esta empresa, ou informa ao cidadão que vai fazer uma visita e a empresa será multada. Qual o destino? Quem fiscaliza? Aplicou-se ou não a multa? Qual o destino dessa multa? Também precisamos acrescentar nas relações com as empresas telefônicas que não cumprem a lei, serão multadas pelo PROCON. Teremos que acompanhar isso também. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Deputado Lauro Davi, nós vivemos no país uma outra realidade no século XXI, principalmente em relação aos aspectos de tecnologia. Hoje, celular deixou de ser um artigo de pessoas de classe média, média alta, de pessoas ricas, virou um instrumento de trabalho. Hoje está se popularizando no Brasil o uso da informática, né? iPads, iPhones, e a população
a classe trabalhadora tendo acesso a esses bens. E aí, ao mesmo tempo que é positivo o crescimento disso, nós estamos vendo aí o crescimento também das concessionárias no verdadeiro abuso que se transformou, numa roubalheira. E tem casos pessoais. Por exemplo, quando eu comprei esse iPad, aí eu tinha uma linha, eu vou falar nome, da Vivo, da qual eu sou cliente, para não falar que falei só da TIM, da Vivo. Para eu conseguir cancelar a linha antiga, eu tive que quase, fazer um negócio absurdo, tive que partir quase que para apelação no telefone. Que a mulher, deputado, eu não queria que eu cancelasse. Por quê? Mas quando? Por quê? Falei, minha filha, não é da sua conta. Eu não quero mais troço. Eu cancelando, mas não cancelava. Eu tive que ameaçar, fazer um monte de coisa, porque, e o duro que hoje em dia, antes, não querendo ser dos tempos românticos, você ia aqui numa empresa, tinha alguém que te atendia. Hoje você liga, você não sabe nem com quem que você está falando, nem em que estado essa pessoa está, e aquele negócio que todo mundo se irrita, fala num tal do gerúndio que virou mania, vou estar vendo, vou estar falando, vou estar não sei o quê, é um gerundismo absurdo, Não vou estar vendo porque vou estar quer dizer, uma coisa absurda. Então isso tem que ter um momento de mudar. Eu estive no final do ano passado com o ministro Paulo Bernardo, que é o ministro das comunicações, falando da dificuldade do número pequeno de pessoas que trabalham nas agências, que são as agências reguladoras, e que tem que ter a participação da comunidade, do cidadão, da cidadã, dos órgãos de defesa do consumidor. Porque assim, isso que eu estou mostrando aqui, não estou achando, então eu estou mostrando aqui, vou mostrar de novo, está aqui, num telefone, a TIM informa, a TIM informa que para que a sua linha não seja desativada, realize uma recarga de qualquer valor até o dia 26, ou seja, está mandando comprar mais crédito, independentemente se utilizou a totalidade dos créditos. Isso é uma roubalheira descarada. Ora, o que tem que fazer o PROCON? Ir lá e já aplicar uma multa, porque tem prova, e dizer, se continuar fazendo, vai ser multado em tantos milhões. Agora, parece que alguns órgãos escolhem as brigas. Essas brigas grandes não vão encarar. Por que com outros menores é na hora? Aí, como são multinacionais, há um receio, há sei lá o que, e não acontece. Então, por isso, infelizmente, já que não resolveu com o PROCON, nós vamos hoje, eu vou encaminhar formalmente a Promotoria de Defesa do Consumidor, do Ministério Público, com provas, do absurdo, do desrespeito à lei. Ora, enquanto o Supremo para a gente ver, deputado Lauro Davi, quanto que esses caras, quando pode encostar no bolso dessas operadoras, se movem rapidamente. Esta lei foi aprovada no final do ano passado, em 2011. As operadoras já agiram e já estão com uma ação direto, foram no Supremo Tribunal Federal. Está ficando famoso Mato Grosso do Sul. Tem uma lei de Mato Grosso do Sul, da Assembleia, sendo contestada no Supremo Tribunal Federal. Foi passando por cima de tudo. Não quer saber de Tribunal de Justiça, nem Superior Tribunal de Justiça, foi direto ao Supremo, o que é um direito. Agora, a lei, ela está em vigor há alguns meses. Até que se diga algo em contrário, ela tem que obedecer. Ou então o que está acontecendo é que vem essas multinacionais e diz o seguinte: vou obedecer essa lei, essa eu não vou. Claro, obedece aquela que lhes são mais favoráveis. Isso é ruim, claro, para o consumidor que fica desamparado, mas é ruim para a Assembleia também. Porque essa lei, embora foi de minha autoria, ela foi aprovada pela Assembleia. Ela passa a ser uma lei da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, sancionada pelo governador do estado. Portanto, é um instrumento jurídico plenamente em vigor e legal, constitucional, até que haja algo em contrário da mais alta corte do país. Então, nós precisamos, não só nesse exemplo que eu trago aqui, mas com as leis que existem, que estão hoje aprovadas, não só é só essa, em que há
uma desobediência a leis que são aprovadas. Então, nós vamos encaminhar, né? Para não dizer que nem eles falam lá quando atendo o telefone, eu não vou estar encaminhando, né? Eu vou encaminhar, né? Não vou falar esse gerundismo ridículo que esses atendentes das operadoras falam. Eu vou encaminhar ao Ministério Público Estadual, né? Inicialmente com esta prova aqui, tenho outras, né? E vou buscar de outras operadoras, para não falar que eu tenho algo contra a TIM, nem sei quem que é, aliás, ninguém sabe quem que é, né? Porque aqui você não tem ninguém que representa a empresa, é só por telefone. Então, vou encaminhar ao Ministério Público Estadual, à Promotoria de Defesa do Consumidor, para que esse absurdo, né? Esse desrespeito ao Mato Grosso do Sul acabe. Porque essas operadoras estão vindo para cá, como a espanhola, Oi. Vá à Europa tentar burlar alguma lei, para ver o que acontece. Então não pode ser aqui no Brasil, né, diferente, em que esses grandes grupos, estas multinacionais, vêm aqui e acham que pode fazer o que bem entende. Isso tem que mudar. Essa relação de consumo com as concessionárias de serviço público, seja telefone, seja água, seja energia, seja transporte, tem que mudar. Não dá mais para ficar do jeito que está. Eu garanto, tenho certeza que várias pessoas que estão aqui no plenário, que estão nos assistindo, já tentaram, por exemplo, ligar para uma operadora para cancelar, por exemplo, uma linha. Isso é um parto. Mas é um parto, não um parto comum daqueles 9 meses, não, é um parto de jegue, que deve durar. Então, pela quantidade de tempo que você fica lá, falando com uma pessoa que você não sabe, achando que nós somos os perfeitos idiotas, os babacas, porque é isso que ela achou que eu era. Não, é isso mesmo, Pedro, que eu não estou fugindo ao decoro. É babaca, não é tão grave. Mas assim, tá bom, idiota, porque assim, foi como eu me senti, como várias pessoas aqui já se sentiram. Ora, você tenta cancelar uma linha, é sua. O cara, a mulher, o homem que estiver do outro lado, não deixa. Não deixa. Se você não for persistente, você não consegue. Você vai continuar pagando por um troço que você não quer mais, cara. Que realidade é essa que nós estamos vivendo? Então aqui nós estamos diante hoje de um exemplo de telefonia, mas que serve em muito para transporte público, para água, para energia, porque todos esses serviços, já lhe concedo a parte, deputado Cabalmi, todos esses serviços são serviços essenciais. Hoje em dia, ninguém consegue mais trabalhar, pelo menos a maioria das pessoas não consegue mais trabalhar se não tiver um serviço de telecomunicações, de telefonia, de internet. Muitos dos serviços que são feitos hoje são feitos pela internet. Então isso passou a ser um serviço essencial. Não é mais uma coisa secundária, não é mais algo supérfluo. Agora, se não houver urgentemente essa regulação, esse limite de poder para as operadoras, não só de celular, mas para as concessionárias de serviço público, nós vamos continuar vivendo como é hoje, uma terra de ninguém. Eles fazem o que bem entendem, fazem propaganda que é uma beleza, Cabalmi. Você até chora com a propaganda dos caras. Põe bebê bonitinho, põe criança bonitinha, põe mulher bonita. Você acha maravilhoso. Agora vai encarar um atendimento para você ver, né, o caos em que se transforma. Deputado Cabalmi. Deputado Paulo Duarte, só para abrilhantar mais a fala de Vossa Excelência, dizer que eu sou cliente da Vivo desde 1996, quando surgiu as primeiras linhas telefônicas da Vivo. Mesmo número, e continuo até hoje com a linha permanente lá na Vivo. E é impressionante, de fato, o descaso, né? Assim, eles parece que estão acima da legislação, porque em que pese todas as mudanças que houveram, eles continuam atuando da mesma forma, do mesmo jeito. Eu já desisti de tentar falar nesse serviço de atendimento deles. Primeiro que é possível ficar para falar com o atendente, não é para resolver o seu problema. Mas você vai aprender a falar, se você tiver paciência, você
liga no serviço de atendimento aqui, eu moro na saída para São Paulo. Você liga aqui, entra no carro, que é um período que você tem mais tempo, e você chega em casa para o almoço, você não conseguiu falar com o atendente. Quer dizer, isso é um absurdo. Quer dizer, existe uma legislação que ela é clara, o período de duração que deveria existir para que você fosse pelo menos atendido pelo atendente, né? Falasse com o atendente, mas nem isso, através da Vivo, você está conseguindo. Eu estou desistindo de fazer qualquer tipo de encaminhamento, de resolução de problemas, enfim, de alteração de plano, porque você não consegue falar, infelizmente você não consegue falar. Você não está no rumo certo. A voz aqui nessa casa tem que ser entoada, ela tem que ecoar, para poder ver se alguém se toca, e liga o desconfiômetro e fala, olha, precisamos fazer alguma coisa para de fato fazer valer os direitos daqueles que pagam pelo serviço que utilizam. A verdade é essa. Parabéns. E deputado Cabalmi, parece que o nome... Essa presidência comunica que Vossa Excelência conta com 3 minutos para concluir o seu pronunciamento. E não mais será permitido a parte. Vou conceder 48 segundos e meio para o deputado Pedro Kemp, ele não vai ficar muito nervoso. Eu agradeço pela quantidade de segundos e queria dizer, deputado Paulo Duarte, Vossa Excelência conta com o apoio de todos os deputados desta casa neste pleito, e se o deputado que faz uma proposição tem o seu projeto aprovado, luta para que ele seja aprovado, ele não cuida para que essa lei depois seja respeitada, né? O deputado não está valorizando o seu próprio trabalho, né? E ainda mais quando é um projeto de lei que tem um interesse, um alcance social como esse. Hoje, na verdade, o celular está nas mãos de todos os trabalhadores, as empregadas domésticas, os servidores, de um modo geral. As pessoas têm como um instrumento importante de comunicação, está na vida das pessoas, no cotidiano. E as pessoas não podem ser lesadas assim, principalmente as pessoas de baixa renda, né? Que tem o seu pré-pago, que compra o seu cartãozinho ali para usar quando for necessário. Então, acho que Vossa Excelência está no caminho certo, fazer a defesa dos interesses dos menos favorecidos, dos mais pobres, daqueles que precisam da nossa atuação aqui. E nesse assunto, pode saber, Vossa Excelência tem o apoio dos demais 23 deputados dessa casa. Parabéns. Deputado Pedro Kemp, parece que o nome, para finalizar, das operadoras é meio que sacanagem, né, com a gente mesmo, gozando com a nossa cara, que Vivo é um troço mais morto que nunca, né, porque você não consegue, né, falar, só se for Vivaldino, né, oi, né, oi como? Você não consegue falar, então não é oi, né, é para dar um oi e tchau, então devia chamar tchau. Então, assim, é uma situação hoje, né, vivenciada, deputado Alcides Bernal, no país, que talvez, né, se não tomar nenhum tipo de providência urgente, e aí tem que depender só de agência reguladora, tem que ser a comunidade, a sociedade se manifestar, é uma ditadura das concessionárias de serviço público. Campo Grande, você beber água, tem que beber água da Águas Guariroba, não tem? Então, assim, você é obrigado. A Enesul, quase 90% dos municípios é uma empresa só. Então, operadoras são algumas que dominam o mercado, que fazem o que bem entendem. Então, se isso não tiver efetivamente fiscalização, regularização e fundamentalmente punição, não vai mudar. Então tá aqui. Se quiser punir, começando por essa aqui, tem prova. Vou fazer isso, vou encaminhar ao Ministério Público Estadual, porque, volto a dizer, o PROCON quer esperar que a pessoa vá lá reclamar, mesmo tendo prova. Eu acho que o mais correto, eu sou fiscal de rendas concursado. Quando tem alguma denúncia, e tem denúncia pública, você vai lá averiguar no local. Assim que a gente fiscaliza. Então é só ir nas operadoras e ver. Elas estão fazendo isso. Elas estão limitando o tempo para uso de crédito celular. Isto é proibido por lei estadual, aprovado pela Assembleia, sancionado pelo governador. Eles recorreram ao Supremo. Ok. Enquanto não houver manifestação, a lei está valendo em Mato Grosso do Sul para todos os consumidores. Se não, vira esculhambação. Obrigado.